gente, boa noite, né? Nós estamos aqui na segunda, é um dia extra, né? No nosso Evangelho, e hoje é segunda-feira, dia 15, né? Não, dia 14, nem sei que dia é hoje, gente. 12 de abril, né? Porque às vezes vocês vão ver isso daqui um mês ou dois e nem lembram quando foi. Então, gente, vamos começar elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo aos mentores dessa casa proteção, amparo, a luz, para que a gente apazigue o coração, né? Possamos silenciar nossa mente, abrir para as intuições que virão e sentir profundamente a presença do nosso Mestre, nos envolvendo, nos apoiando nesse nosso desejo de entender o seu Evangelho. Que a paz do Mestre, então, permaneça conosco. Graças a Deus. Então, o nosso amigo Benedito abriu o Evangelho e caiu o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo, ele engloba a parábola Salvação dos Ricos, né? Que ninguém pode servir a dois senhores. Fala de Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, dos talentos, né? E tem as instruções dos Espíritos. É evidente que não dá para abranger o capítulo inteiro, né? Mas podemos tentar entender o que significa não se pode servir a Deus e a Mamon. Então Jesus diz no Evangelho de Lucas que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e se desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então se aproximou dele um mancebo que lhe disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o rapaz perguntou: Mas que mandamentos? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o moço replicou: Eu já tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. E o que é que ainda me falta? Então Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi muito tristonho, porque ele possuía grandes haveres. E Jesus disse então aos discípulos: Eu digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez eu vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico nos reinos dos céus. Quando a gente vê essa parábola por uma leitura assim literal, né? Parece que Jesus está condenando riqueza, bens e coisa e tal, né? Mas, como Jesus está falando ao espírito imortal, não é a persona, né? Não é a nossa personalidade, o que ele está falando? Tudo que você tem, se você quer mesmo servir a Deus, tudo vai ficar no segundo plano. Tudo perde aquela importância enorme que as pessoas dão para cair no seu plano real, né? Então, vender é uma forma literal de falar, mas não significa assim que vai vender, botar assim na porta, como essas vendas de garagem, né? Que o pessoal pega tudo e põe na porta para vender. Não é esse sentido que ele está dando, né? Não é isso que significa você se desapegar, você se desprender, você deixar para lá, né? Porque não dá, realmente não dá para servir a dois senhores.
Hoje conversava com uma amiga pelo WhatsApp e ela estava falando de um vídeo que está circulando sobre a nova ordem, algumas coisas políticas, né? E como vai ser, dona Arce? Como que a gente vai para um mundo de regeneração? Realmente, quando é que nós vamos querer servir a Deus de verdade? Porque por enquanto a gente está com um pezinho lá, outro cá, né? Do momento em que alguém resolve fazer alguma coisa que a sua consciência já condena, mas buscando os interesses materiais, ele está servindo Mamon, não está servindo a Deus, não é verdade? Então, nesse sentido do jovem, quando Jesus diz para ele, então se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, você começa a abrir mão, começa a pôr o interesse da coletividade acima do seu interesse particular. Você começa a dominar o egoísmo, né? Para poder que sua vida possa contribuir para o bem-estar de todos, não apenas dos seus, da sua família, né? Das suas coisas que lhe dizem respeito, né? E isso acho que a gente está longe, né? Então, aí outro exemplo é Jesus na casa de Zaqueu, né? Tendo Jesus entrado em Jericó, ele passava pela cidade e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. E desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, porque ele era baixinho, aquele monte de gente, Jesus ia passar. Então o que fez Zaqueu, né? Ele tinha uma estrutura baixa, então ele foi na frente do pessoal, né? Foi lá uns 2 quilômetros adiante, subiu numa árvore que se chama sicômoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali, Jesus ia passar ali, né? Chegando a este lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo, ele disse a Zaqueu, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto eu preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, imagina, Jesus foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu causei algum dano a alguém, seja o que for, vou indenizá-lo com 4 tantos. E Jesus então lhe disse, essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e para salvar aquele que estava perdido. Então, é outro exemplo do que serve, para que serve realmente a riqueza, né? Que é uma das provas mais difíceis. A gente deveria gerir esses benefícios, porque seríamos então administradores e não dono dessa riqueza, porque tudo é da terra, a gente não leva nada. Então, um bom administrador, ele deveria produzir bem-estar para todos aqueles que tivessem contato com ele, né? Então, Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Um banqueiro. Então, ele pegava, digamos que, comissões, né? De tudo que ele fazia, pegava mais e tal. Então, tanto que ele admite, né? De quem eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais, né? E ele era rico e o povo não gostava, porque sabia que a origem desse dinheiro não era, né? Era mais de Mamon do que de Deus, né? Mas quando ele vê Jesus e sente mais do que vê Jesus, então vamos imaginar essa parte da parábola, né? Você que chegou agora, nós estamos na parábola do Zaqueu. Então, imagina assim, né? Que essa estatura de Zaqueu poderia ser a gente, quando a gente se sente menor do que a gente é. Quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa que deprecia, digamos, a nossa moral, por exemplo, né? Porque
Você sabe quando se está fazendo falcatrua, né? No caso do Zaqueu. Então, não necessariamente ele era baixinho fisicamente, mas ele se sentia pequeno diante da grandeza que o Cristo representava e diante dele próprio, da própria consciência, né? Então essa multidão também a gente pode imaginar todos que às vezes nos cerca, que parece uma multidão, e um dá um palpite, outro dá outro, um mostra um caminho, outro mostra outro, e a gente fica meio, né, perdido. Então tem uma hora que a gente quer realmente subir, olhar, né, ter uma visão mais ampla das coisas, porque às vezes a família sufoca, né, os amigos, a sociedade em que a gente vive. Então poderíamos também olhar por aí, né? Então quando Zaqueu eleva o pensamento, quando ele tenta, Jesus o encontra, porque Jesus vibra constantemente naquele patamar, né? Então a gente chegando, então é lógico que Jesus vai nos ver, né? E nesse momento ele sente dentro dele, né, que Jesus o viu, apesar da pequenez dele, né? E diz: eu vou à tua casa. A gente pode também olhar isso daí como uma casa mental, porque do momento em que você faz silêncio em sua mente, né? Eu hoje mesmo fiz uma meditação de silêncio muito boa, da meditação da Kuma Brahmanes, agora esqueci o nome dela, mas é da yoga, né? Do silêncio, silenciar a mente, tentar encontrar um ponto que vai ser a sua alma e você não pense em nada, justamente que é para tentar ouvir, né, o alto, porque Deus educado não fala enquanto a gente está tagarelando, e o nosso pensamento tagarela o tempo todo, né? Então nesse momento que Zaqueu sobe e se eleva e está ali naquela contemplação do Cristo, naquele desejo de estar com Cristo, Jesus fala com ele: Zaqueu, eu vou entrar na tua casa. Casa mental, não é isso, André? Casa mental, André é psicólogo. Casa mental, eu vou entrar, né? Aí a gente vê o Vansan dizendo: entra na minha casa, né? Entra na minha vida, né? Mexe com minhas estruturas e cura minhas feridas. É mais ou menos isso. Zaqueu entra. Quer dizer, não necessariamente teria esse encontro, vamos dizer, não precisa para nós, né? Jesus podemos ser Zaqueu, e Jesus pode entrar em nossa casa a qualquer momento, né? Quando a gente quiser. E aí ele vai mexer nessas estruturas, tanto que Zaqueu muda. Eu reconheço que eu estava errado, que não era por esse caminho que eu devia arrecadar, que eu deveria fazer. Então eu vou mudar. E Jesus reconhece: nesta casa veio a salvação. Quer dizer, não importa exatamente o que a gente fez daqui para trás, importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, hoje mesmo falávamos também, eu e meu marido, de condenação, né? De essas falcatruas do jornal, né? Da 1h da tarde, do almoço, né? Que é horroroso, né? Mas, então, tinha que condenar o cara. Foi sobre o caso aí do prefeito com a mulher, aquela história lá, né? Eu falei: bom, poderíamos apelar para o Evangelho quando Jesus fez com aquela mulher adúltera. Quem tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Duvido que alguém nessa cidade atirasse pedra no que ele fez, não é verdade? Quem de nós, porque adultério não é só trair o marido ou a mulher. Tudo que você faz de errado, você está adulterando dentro de você e tudo mais, né? Então, essa salvação que Jesus está falando, né? Recebeu hoje a salvação. Por quê? Ele deixa de seguir Mamon, deixa de servir a Mamon para começar a servir a Deus. Então, a Amélia Rodrigues conta que Zaqueu tem uma história muito bonita, a Bíblia não fala, né? Mas que ele realmente passou a dedicar, ele acabou perdendo toda a herança dele, a fortuna que ele tinha, ajudando os pobres estrupiados, as casas do caminho que tinha, ajudando as viúvas, entende? Se dedicou até o fim da vida, foi se desfazendo. Aquilo que Jesus pediu para o jovem rico não o fez, né?
E também a Amélia Rodrigues conta a história do jovem rico, né? Que ele vai, acho que eu já contei para vocês, né? Aquela corrida de biga, acaba morrendo e tal. Então, é isso que Jesus está pedindo, né? Que a gente comece a servir. No Evangelho, noutra passagem, nós vamos encontrar Jesus dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, enquanto a gente ficar preso às coisas do mundo, não é fugir do mundo, gente. Jamais o Evangelho prega que você se isole e fuja do mundo. Jamais. Mas é diferente. Eu brinco sempre falando do hotel, porque no hotel você usufrui sabendo que não é seu. Você tem plena certeza que nada daquilo do hotel é teu. Por mais gostoso que seja, você não vai roubar e levar, né? Vai ficar. Então o mundo, por mais gostoso que seja a vida, enriquecedora, linda, maravilhosa, porque a natureza é maravilhosa, mas nossa verdadeira pátria é espiritual. A gente não pode esquecer disso. Então toda essa beleza. Então a gente vai no hotel tirar férias, para quê? Para buscar, tem um propósito, né? Descansar, né? Curtir, dar uma relaxada. E a gente vem aqui na Terra, tem um propósito: evoluir, crescer, aprender, modificar, retificar. Então a gente tem um propósito para estar aqui encarnado. Não é só. E com essa certeza, nada disso é meu, incluindo papai, mamãe, filhinho, entende? Esposo, marido, não, nada. Estamos na vida das pessoas, estamos aqui nessa cidade. E o que eu posso fazer para deixar de melhor? Então, servir a Deus é você empregar tudo em favor da sua evolução, do seu futuro espiritual, da sua vida futura. Todo o Evangelho está falando da vida futura. As bem-aventuranças, o que Jesus está prometendo lá? É o futuro. Você herdará a terra, você terá mais tempo. No mandamento dos pais, né? Honra teu pai e tua mãe para ter mais tempo sobre a terra. Vida futura, não é o imediatismo. Muitas vezes uma coisa ruim, como essa pandemia, né? Pode estar, né? Fazendo com que a gente arranque as máscaras e nos situemos assim, nos posicionemos. E a maioria está se posicionando, né? Está sendo quem ele era lá dentro, estava só disfarçado. Agora ninguém disfarça mais nada, né? Só olhar o jornal. Aí a gente vê que está todo mundo sendo honesto, entre aspas, mas com ele mesmo, né? Estou sendo honesto consigo. Eu sou assim, eu vou tirar minhas vantagens, eu quero mais é ganhar, né? E vai. Então ele deixa de lado o reino de Deus para servir esse mamão, né? E a parábola do mal rico, né? Que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, se trajava magnificamente, né? E tinha também um homem pobre, que era o Lázaro, era o mendigo que vivia na calçada. E quando as empregadas jogavam as toalhas do rico, né, com as migalhas na janela, esse pobre pegava essas migalhas e se alimentava delas. O pobre chamava Lázaro. O rico não tem nome aqui na parábola, tá? Aconteceu que esse pobre morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos do inferno, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, lá no seio, Lázaro no seio de Abraão. E ele então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois eu sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve mais. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. E mais adiante, o tempo está curto, ele vai dizer, porque o rico ainda pede para Abraão: então fala para
Lázaro e avisar meus irmãos que estão encarnados na terra, para que eles não façam o mesmo que eu fiz. E aí Abraão fala assim, mas eles têm os evangelhos, eles têm as leis, eles que os sigam, porque se eles não acreditam, né, no que tem ali, vai acreditar em Lázaro? Então não tem muita solução. Agora, nessa leitura, dá a impressão de que todo pobre vai para o céu, mas não é bem isso que ele está falando. Porque para ir para o seio de Abraão, ele teria que ter vivenciado as bem-aventuranças, que começam lá, bem-aventurados pobres de espírito, que é a humildade, né? Bem-aventurados misericordiosos, os mansos, os pacíficos, os pacificadores, os que sofrem por amor à justiça. Quer dizer, ele só poderia estar lá porque foi um pobre resignado, foi um pobre que não condenou ninguém, foi um pobre que não terceirizou a dor dele, achando que era culpa de fulano ou de ciclano. Foi um pobre que agradecia as migalhas que recebia. Então, a pobreza aí trabalhou nesse pobre o orgulho, trabalhou a soberba, trabalhou a humildade. Quer dizer, ele se transformou, porque a pobreza é uma prova, assim como a riqueza. E o outro ficou deslumbrado com o mundo material, jamais pensou na vida espiritual, não tinha nenhuma referência. Então, quando ele desencarna, o inferno aqui, lógico, é interno, né? Ele se vê, a consciência ali está em chamas, porque eles têm consciência de que não fez nada. Ele viveu uma vida inteira só usufruindo, quer dizer, só sugando, como um parasita, né? Sugando, tirando tudo. O que eu fiz de bom? O que eu dei? Então isso consome ele, é o inferno da consciência, né? Então ele pede aquele socorro, mas você não fez por merecer esse socorro, porque tudo é relativo, você semeia, você colhe. Como disse Jesus, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, gente, é mais ou menos isso, servir a Deus, né? Então, aqui ele vai falar dessa desigualdade de riquezas e fala da verdadeira propriedade, né? No fim, instrução dos espíritos, né? Que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Quer dizer, só é nosso de verdade o que a gente pode levar no coração. Só isso. Sentimentos, lembranças, né? Nossos arquivos podem ficar plenos das boas lembranças, né? Também das lembranças dos outros que chegam até nós, né? Do pensamento. Então alguém desencarna, nossa, é muito bom que os encarnados mandam prece, nossa, era tão bacana, fique bem. Tudo isso é a herança que a gente realmente tem, é só isso que a gente tem. Ninguém leva nada além disso. Então o amor, estava falando contigo outro dia, né? É uma conquista, né? Então você conquista os corações, e esses corações gratuitamente te mandam um bom pensamento, e essa vai ser a nossa herança do lado de lá, né? Então não dá. Então como que nós vamos servir a Deus e não a Mamon nos dias de hoje? Aí tem a regra áurea do Evangelho: faça ao próximo o que você deseja que o próximo te faça. Isso é buscar o reino dos céus, né? Porque você vai agir sempre nesse sentido. Eu não vou fazer nada que eu não quero para mim, porque se não é bom para mim, não é bom para você, né? Então não vou agredir, não vou ficar inventando coisa, não vou tentar fazer o melhor, né? Mesmo que não esteja muito afim, mas eu vou sempre, Deluca ele diz, busque sempre a perfeição no que você faz, seja lá o que for, faça o melhor que você pode, e com carinho, né? Porque aí você está realmente servindo a Deus, que está acima disso tudo e está nos ajudando aí a caminhar. Então é isso, acabou o tempo, né? Acabou? Então, gente, vamos agradecer. Hoje seria, né, nosso trabalhinho espiritual, dia de cura, mas somos aqui pouquinho, né? Mas isso vai se espalhando,
Vamos deixar que nossos pensamentos, nossos sentimentos aqui, né, esse pequeno grupo possa expandir isso para nossos companheiros ausentes, para todos aqueles cujos nomes estão no nosso caderno de vibração, para as pessoas que estão doentes, pedem para que esse trabalho com a casa fechada, né, só nós aqui trabalhadores, né, possamos gravar e levar essa mensagem de fé, de esperança, de otimismo, de força, gente. Ninguém está sozinho, estamos juntos nessa, mesmo que não seja pessoalmente, mas a gente vai pelo ar, pela internet, né? E a espiritualidade está chegando em cada lar, cada pessoa que a gente está pensando agora, desejando as bênçãos de Deus, né? Ela está recebendo, pode crer nisso. Que a gente pense, mentalize o nosso lar, o lar dos nossos companheiros ausentes, o lar dos trabalhadores que não estão vindo, o lar das pessoas cujos nomes estão anotados no caderno, o lar de todos nós e o nosso próprio lar, né? Que a gente peça, Senhor, dai-nos força e coragem para que a gente não desista, para que a gente não perca o ânimo, sustenta-nos nessa caminhada e que seja a Tua luz, a nossa luz também, nos iluminando nesses caminhos, para que possamos vivenciar o Teu reino de amor e paz. Graças a Deus.